Queridos e queridos, uma alegria nós estarmos juntos nessa noite novamente para exaltarmos, bendizermos, glorificarmos o nome do nosso Senhor. E estarmos juntos em comunhão, unidos pelo Espírito Santo, em alegria, comunhão e com a certeza de que o Rei está voltando. Aleluia! Quero ler um texto com vocês, 2 Samuel, capítulo de número 12, do verso 14 ao 24. 2 Samuel 12. Projeta para a gente, Elton, por favor, que a gente vai fazer a leitura por aqui. 2 Samuel 12, do 14 ao 24. Se você tem sua Bíblia aí nas suas mãos, compartilhe com quem está do seu lado. Seja ela digital, seja ela física, não importa, ela é a palavra de Deus. Podemos ler, amém? Amém. Diz assim: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Esse texto, queridos, é um texto doloroso, trata, de algo muito especial, a morte de um filho. E dizem que talvez a dor mais forte que uma pessoa possa sentir é perder um filho. Porque o caminho natural das coisas são os pais falecerem primeiro, e não os filhos. Então, quando um pai perde um filho, dizem que é uma dor atroz, que é algo terrível. Eu imagino o que Davi estava sentindo naquele momento. Não só pela perda da criança, mas por todos os acontecimentos que envolviam essa situação. Talvez você já tenha passado por um momento difícil na sua vida, um momento onde você teve que clamar ao Senhor o impossível. Você esteve diante de uma situação onde você não podia fazer absolutamente nada. Onde nós só podemos orar, nós podemos pedir misericórdia a Deus, graça a Deus, clemência ao Senhor. A gente se entrega naquele momento de dor e de aproximação de Deus, pedindo que Deus mova céus e terra, e que aconteça aquilo que nós esperamos e precisamos. E naturalmente, milagres acontecem, amém? Milagres acontecem hoje como aconteceram no passado. Mas, queridos, entenda, milagres não acontecem em todas as situações. Milagres não acontecem com todas as pessoas. E a gente precisa entender isso. Porque as pessoas, às vezes,
estão imbuídas de uma fé, estão cheias de uma esperança em Deus, que acreditam que Deus fará sempre o milagre em todas as situações. Mas não é isso que a Bíblia mostra para a gente. Não é isso que Deus faz. Há momentos em que Deus se cala, há momentos em que Deus para tudo e diz: eu não vou mexer. Porque Deus, Ele é soberano acima do seu e do meu desejo. Deus é soberano acima da minha vontade e da sua vontade. Como é difícil entender isso, irmãos. Como é difícil e como é complexo para nós seres humanos lidarmos com uma perda, lidarmos com uma situação de dor, de angústia. Não é fácil. Apesar de eu não ter tido muito contato com o pastor Plávio, né, na Encontros com Jesus, tive poucos encontros com ele, conversamos e tal. E da última vez que a gente se encontrou, estávamos eu e Sandra, né, no mercado, encontramos com ele fazendo compras também. E ali a gente bateu um papo, riu um pouquinho, brincou, conversou um pouquinho. Ele contou um pouquinho do que estava acontecendo com ele, né, na família dele. Infelizmente, né, sexta-feira ele faleceu. E talvez a gente diga assim: mas Senhor, Ele é um homem de Deus, por que as orações de todas as igrejas não foram ouvidas? Será que Deus não ouviu a oração? Será que Deus não recebeu o pedido de socorro da família, do povo, das pessoas que o amavam, que com Ele conviviam? Claro que sim. É a mesma pergunta que nós fazemos: onde está Deus em algumas situações? Eu me lembro que no ano de 2001, quando aqueles aviões atingiram dos terroristas as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, eu trabalhava no Rio, numa empresa, e a gente tinha muito contato, né, com alguns americanos e outras pessoas de outros países, e havia um homem chamado Harvey Gersh, que era representante de uma empresa americana. Ele ligou naquele dia para o escritório e a gente estava assistindo, né, pela TV, pela internet, o que estava acontecendo ali em tempo real, né? E ele dizia assim: onde estava o Deus de vocês quando isso aconteceu? E a única coisa que eu pude dizer para ele: no mesmo lugar que ele sempre esteve. Por que Deus não impediu os aviões? Queridos, às vezes nós não entendemos o projeto de Deus. Às vezes nós não entendemos o que Deus está querendo realizar. E às vezes, mesmo diante de uma catástrofe, mesmo diante de uma dor profunda que nós estejamos passando, Deus está gerando algo novo e muitas vezes maior do que nós pensamos. Por isso nós não entendemos, queridos. E a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus e os seus. Nós não temos humanamente uma capacidade real de total entendimento da mente de Deus. Essa é a grande realidade. Por isso, nós somos chamados seres humanos finitos, cheios de problemas, cheios de confusões, e que ainda por cima arrumamos tanto problema para Deus. Essa é a grande verdade. Por isso nós não temos a capacidade de compreensão total, de entender os pensamentos e os projetos do Senhor. E às vezes nós ficamos lutando com Deus. E nós queremos tanto alguma coisa, que Deus está às vezes, em algumas situações, dizendo não. E ouvir não de Deus é muito duro, irmãos. Mas isso não pode mudar o que nós temos como relacionamento com o nosso Deus. Nós cantamos aqui nessa noite um hino que eu acho maravilhoso, me toca profundamente. Eu sou muito ruim para gravar música. Eu, sinceramente, cantor, eu já esqueci a letra, algumas só lembro de algumas palavras, né? É um problema muito sério, não sei por que eu tenho esse defeito. Mas um hino que cantou, Tiago está lá atrás, me ajuda, meu assessor, por favor, né? Aquele cântico que fala, que você cantou, acho que foi o terceiro cântico que vocês cantaram aqui hoje. Santo, não, foi o outro, antes desse. Único. Como é que é o coro dele? O que mais? O que mais? Olha que coisa tremenda. Você já parou para analisar essa estrofe? O coro desse cântico? Ele é o único. Queridos, não importa o que eu queira, não importa o que eu faça, Ele é o único na nossa vida, queridos.
E a gente tem que voltar a nossa fé de novo para os princípios da palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo de antropocentrismo, desculpe, onde as pessoas estão colocando o homem no centro, tudo é para o homem, tudo é para o bem do homem, tudo é para a alegria do homem, tudo é para o homem. Não, querido, tudo é para o Senhor. E a gente precisa resgatar isso nesses dias. Nós somos e devemos ser para a glória de Deus. E às vezes, queridos, é muito difícil a gente lidar com o não. A gente lidar com aquele momento que parece que Deus não está ouvindo a oração. Com aquela luta que você está tendo naquele momento e parece que os céus estão travados e nada acontece. E às vezes você pode pensar, Deus não está me entendendo. Deus não está me compreendendo, ou Deus não me ama como eu pensava, mas não, querido, Deus te ama muito, Ele te ama além de todas as expectativas humanas, queridos. Não muda isso, mas às vezes Ele precisa não responder da maneira que nós queremos. E como é difícil para as pessoas aceitarem isso. Porque na realidade, por mais que a gente cresça, por mais experiências que tenhamos com Deus, por mais vivência do Evangelho e conhecimento da palavra, nós ainda somos crianças. E criança, quando quer uma coisa, quer porque quer e ponto final, não é assim? Quer porque quer. Faz pirraça, chora, reclama, faz chantagem, né? Às vezes prende a respiração. Meu filho, quando era pequenininho, quando ele não queria, ele queria alguma coisa, a gente não fazia, ele ficava assim, fazia assim, até hoje eu lembro disso, eu acho a maior graça, né? Aí eu apertava, ele balançava, larga de ser bobo, rapaz, que isso? Para com isso, respira, né? Mas era uma forma dele manifestar a insatisfação dele com algo que ele queria. Às vezes nós não somos assim, irmãos. E eu tenho visto pessoas que dizem assim, eu vou colocar Deus na parede. Bota não, que você não sabe o que você está falando. Bota não, porque você não tem nenhuma condição de pôr Deus na parede. Ninguém pode fazer isso. Ele é que tem que pôr a gente na parede, não a gente tem que colocar ele. E eu já vi casos, já tive situações da pessoa dizer para mim assim na igreja, participando de tudo, dizer, se Deus não curar meu pai, eu largo tudo e não quero saber de Deus. Que isso, irmão? Deus é maior do que o teu pai, do que a sua esposa, Ele é maior do que os seus filhos, Ele é maior do que os seus bens? Não, nós cantamos, declaramos nessa noite em alto bom som, Ele é único. É difícil às vezes conviver com isso, mas nós precisamos aprender que uma fé madura, uma fé forte, uma fé verdadeira, não é uma fé que esmorece diante de uma negativa daquilo que nós queremos, mas é uma fé que nesse momento, ela cresce ainda mais, se fortalece ainda mais, e nos capacita a mudar de nível espiritual na nossa jornada. Essa é a verdadeira fé. E a gente pode ver algumas situações, eu quero colocar duas aqui para destacar para vocês em Êxodo. Moisés era um cara muito bom, chamado por Deus. Moisés era alguém que tinha entregue a sua vida para o Senhor e para aquele povo, amava aquele povo como ninguém, a ponto, né, de pedir o Senhor para riscar o nome dele do livro, mas não matar aquele povo, porque Deus uma hora queria acabar com aquela turma, né? Que gente boa aquela turma, né? Não é fácil não. Mas Moisés não entrou na terra. O que Moisés mais sonhava era entrar na terra prometida. Mas por um erro que ele comete, por um momento de desobediência, diante daquilo que Deus manda ele fazer e ele faz diferente, Deus diz, você vai ver a terra, mas na terra você não entra. E aí eu te pergunto, querido, o que Moisés fez com isso? O que Moisés fez com o sentimento de negatividade de Deus, de impedimento dele entrar na terra? Moisés não se rebelou contra Deus, Moisés não se arvorou de um melhor ser humano, Moisés não criou confusão alguma, Moisés entendeu, aceitou que Deus é único. E é melhor ir para o Senhor
e não ver a terra prometida e nem entrar nela. Ele viu ainda. Não entrar na terra prometida e ir para o Senhor, do que ver entrar na terra da promessa e não estar com o Senhor. Queridos, é muito duro um homem desse ouvir de Deus, você não vai entrar. E aí? Talvez você já tenha passado por isso, tenha recebido uma negativa de Deus. Talvez você tenha estado num momento onde Deus diz não. Eu já passei por isso. Não foi uma vez só não, algumas vezes. E Deus dizer não, era o que eu mais queria na minha vida naquela hora. E não era nada material humano não, era físico, era uma cura. E Deus disse, não levanta daí, não vai lá na frente, porque eu não vou fazer. E Ele não falou isso com ninguém, falou isso comigo. E eu tenho clareza disso. Mas eu não briguei com Deus. Eu não deixei de ser pastor, eu não deixei de ser crente, eu não deixei de acreditar no Senhor, porque a minha fé e a sua fé não pode estar naquilo que recebemos. A minha fé e a sua fé tem que estar naquilo que nós cremos. E às vezes as pessoas se esmorecem, se aborrecem, abandonam a fé e abandonam a Deus, porque simplesmente como uma criança mimada, não recebeu aquilo que esperava. Queridos, isso é trágico. Outro homem que teve esse problema sério, né, a gente sabe que foi Paulo. Paulo, queridos, quem dera se eu pudesse ser 1/10 do que Paulo foi. Paulo, para mim, depois de Jesus na Bíblia, é o melhor de todos. Mas Paulo lutou contra um espinho na carne que nenhum ser humano sabe qual é. Essa história de falar, Deus me revelou, isso é conversa fiada. Ninguém sabe. Tem coisas, irmãos e irmãs, que nós nunca saberemos. E a gente tem que se conformar com isso, porque também se contentar com Deus dizer, não vou esclarecer, é fé. E Paulo pediu ao Senhor, tira esse espinho, eu te sirvo, eu te amo, eu faço a tua obra, olha, eu abandonei tudo. Paulo, se tem alguém que pode cantar aquela música, como é que é? Eu entreguei tudo, eu dei tudo, que a gente está cantando ultimamente, que é muito bonita, por sinal, né? Eu estou gastando, né, minha vida por ti. Só Paulo podia cantar isso, mas será que a gente pode? Não sei se dá para a gente cantar muito bem isso não, mas Paulo podia. E no entanto Deus disse para ele, Paulinho meu filho, chega aqui, você é bom, hein? Mas ó, a minha graça te basta. Fica feliz, Paulo. O espinho está aí, o problema está aí, a dificuldade está aí, mas eu estou com você. Queridos, entenda isso, não há nada melhor que a presença de Deus. Não vá onde Deus não está. Não vá em nenhum lugar sem Deus. Não faça o que Deus não autoriza. Não faça nada sem a orientação de Deus na sua vida. Paulo recebe uma negativa. Paulo recebe um pedido tão importante para ele, não sabemos o que era, mas ele e Deus sabem. Mas queridos, Paulo não se revolta com isso. Paulo não se aborrece. Paulo não briga com Deus. Paulo não briga com a igreja. Paulo simplesmente entende que ele é o único, e o que ele disse está dito e ponto final e acabou. E Paulo se alegra em Deus, e ele continua fazendo tudo o que ele fazia antes, e talvez até mais ainda, porque imagina Deus olhar para você nos seus olhos e dizer assim, a minha graça te basta. Isso é melhor do que um milagre, irmãos. É saber que o Senhor está contigo, que Ele te vê, que Ele te responde, que Ele te acompanha, que Ele te preenche, que Ele te inspira, que Ele te leva aonde precisa. E Paulo entende isso. Isso é maturidade espiritual, queridos. A gente precisa entender isso. Mas também a gente vai ver um caso desse com Davi. Davi também passou por isso. É muito fácil nós expressarmos fé, nós glorificarmos o nome do Senhor, nós exaltarmos a Deus quando o milagre acontece. Como é fácil, como é bacana, como é bom isso, gente. Isso é fantástico, é maravilhoso. Mas eu te pergunto uma coisa, quando o milagre não vem, você já teve a experiência de exaltar o nome do Senhor? Você já glorificou, já ergueu suas mãos e disse, Senhor, não foi do jeito que eu queria, mas eu continuo na minha fé, eu continuo na minha caminhada com o Senhor.
Você já passou por isso, querido? É aí que nós provamos que temos uma fé verdadeira, queridos. Porque glorificar o Senhor quando está tudo bem é muito fácil, irmãos. O difícil é adorar, o difícil é orar, o difícil é caminhar, o difícil é testemunhar, o difícil é pregar, quando você não está em condições emocionais para isso. Olha, período de 2015 para 2016, quando a minha esposa faleceu, foi um dos piores períodos da minha vida. Nossa, mas eu preguei na igreja direto. Não tinha outro, tinha que ser eu. E eu pregava. E quando eu subia no altar, eu esquecia de mim e de tudo. E eu me lembrava só do que eu tinha que fazer. Queridos, a gente precisa olhar dessa maneira. Nem tudo é como nós queremos. Nem tudo. Deus sempre, eu digo isso, Deus sempre tem o melhor para nós, queridos. Você pode não entender na hora, você pode não ter uma compreensão, mas Deus tem o melhor. Se está sendo daquele jeito, se Deus está permitindo, é porque aquele jeito é um jeito melhor para nós. E um dia, nós vamos entender por que foi daquela maneira. Mas Davi passa por esse caminho, e eu quero destacar algumas coisas que acontecem com ele, para a gente, vou ser bem rápido, para a gente entender melhor esse texto. No verso 19, diz que Davi tomou uma atitude muito séria. Diante daquela situação que ele vivia, uma situação de pecado que gera aquela criança, uma situação de pecado, onde ele tramou a morte de Urias, seu servo fiel, seu amigo leal, soldado de primeira. Davi passa por um momento terrível. Ele ama aquela mulher, ele ama aquela criança gerada, e ele quer aquela criança. Ele deseja aquele filho. E ele está numa situação em que ele está vendo que a criança está doente. E a criança está com uma doença grave. E eu creio que Davi sabia que aquilo não era uma situação natural, comum, como outra qualquer. Era uma situação atípica. Ele entendia isso por tudo o que ele estava passando, ele tinha clareza e entendimento dos seus erros. Mas ele tomou a primeira atitude ali, que a gente precisa tomar diante da vida, irmãos. Ele encarou a situação, a realidade, como a situação era. Às vezes, querido, nós não queremos olhar para a situação e queremos encarar o que a situação é. Nós não queremos ver o que está na nossa frente. Nós pintamos um quadro colorido, nos fantasiamos e fantasiamos uma situação que não é a realidade, para atenuarmos a nossa dor diante da realidade. Davi, ele olhou para a realidade dos fatos. A criança está doente. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que consequências virão dos meus erros. Lembre-se sempre disso. Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado, ela virá. Gostando ou não gostando, ela vai acontecer, porque Deus não tira. Lembra disso. Isso é muito sério. E a Bíblia todinha mostra para a gente que acontece. Hoje eu estava lá em casa, né? Acordei 3 e pouca da manhã, aí meu celular deu um apito lá, eu falei, vou olhar o que é. Aí fui olhar um negócio lá e eu caí na besteira de colocar lá o Telegram da IDF, né, que é a Força de Defesa Israelense. Então, toda mensagem, todo bombardeio vai lá e aparece naquilo e toca na minha caixa. E era 3 e pouca, eu fui olhar lá e falei, nossa, agora ficou ruim. Os americanos explodiram os negócios tudo, agora a coisa vai ficar ruim. Aí eu estava pensando naquilo ali, né? Aí depois a Sandra acordou, a gente estava conversando, falei assim, não mole não. Ah, Abraão, olha o que você arrumou, hein? Ah, Abraão, o que você arrumou? Porque se Abraão não quisesse dar uma ajudinha para Deus, se Abraão não achasse que ele podia fazer as coisas na força do braço dele, ele não tinha gerado Ismael. E isso tudo hoje poderia ser evitado. Talvez você diga, pastor, está pirando da batatinha. Não, só lê a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia para você ver. Vai ler a Bíblia que você vai ver. Abraão tem culpa nesse problema. Só você ler direitinho lá. Mas coisa triste, irmãos. Que problemada. E hoje a gente está vendo com a situação toda aí, gente indo para a internet, se dando de teólogo, de grande conhecedor da Bíblia, e falando cada asneira que não tem tamanho. Tem gente prevendo já o fim.
e etc. e tal. E eu não gosto nem de entrar nesses detalhes, porque é muita bobagem que a gente ouve nessa internet. É um problema muito sério, queridos. A gente precisa olhar para a realidade como a realidade é. Não adianta fantasiar a realidade, queridos. Não adianta pensar e dizer assim, a vida é linda, maravilhosa, toda cor de rosa. Não. A vida é preto, branco, tem cinza e alguns tons de colorido em alguns momentos. Mas não é assim que a vida é. A vida é dura, a vida é pesada, a vida é complexa. E a gente precisa encarar os fatos como realmente eles são. E às vezes as pessoas se enchem de uma fé inocente e dizem, não, Deus vai mudar tudo isso. Não, isso não vai acontecer, mas hipótese nenhuma. Ontem, uma irmã ligou para mim, mandou uma mensagem, eu tinha mandado para ela, né, está em outra cidade, e me lembrei dela, mandei uma mensagem, ela mandou, pastor, estava lembrando de você ontem aqui em casa, etc e tal, e eu estava muito triste, né, porque às vezes a gente ora pelas pessoas, ela é uma mulher de oração, a gente ora pelas pessoas, e as pessoas, ao invés de serem curadas, elas morrem. Naturalmente, irmãos. Quem aqui vai viver a vida toda, vai a 200, 300 anos de idade? Alguém aí tem essa capacidade? Se tiver, eu quero que você troque comigo. Porque ninguém vai. Ninguém vai isso, queridos. Entenda isso. Morrer faz parte da vida. Quando a gente entende essa dinâmica, essa realidade, queridos, nós vivemos com mais tranquilidade. Nós vivemos a vida com mais leveza. E aí a gente só se preocupa com uma coisa. Eu tenho que estar bem com Deus. Só isso. Apocalipse, quem que é Gog, Magog, quem é o anticristo, quem é Abel, não me interessa. O Apocalipse, para mim, ele só tem uma finalidade. Eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus e ponto final. Só isso, irmãos. Não precisa fantasiar nada. Não fica se iludindo com tantas coisas. Davi, ele sabia que a criança está doente. Davi, eu creio que ele sentia no seu interior que aquela coisa não ia acabar muito bem. Mas ele não queria que fosse desse jeito. A vontade dele de pai, o amor dele pela criança, o amor dele pela vida, a sua fé em Deus, tudo isso junto fazia com que Davi cresce e pedisse ao Senhor. Mas Davi estava sabendo qual era a realidade dos fatos, irmãos. Às vezes, nós não queremos enxergar as coisas. Às vezes, nós estamos diante de uma situação e a gente não quer ver aquilo ali como realmente é. Há um tempo atrás, eu vi um testemunho que me deixou bem assim, impactado. Um homem que não é crente, ele foi ao médico e fez um exame. E nesse exame o médico disse, você tem 90 dias de vida. Se passar muito, mais um mês. Mas mais do que isso, você não tem pela frente. Você está com câncer avançado em metástase, e a sua situação é exatamente essa. Então, meu prognóstico para você, 90 dias resolva tudo. Sabe o que ele fez? Esse homem que não era crente, não chorou, não se desesperou, pelo menos eu não sei, talvez no seu particular sim. Ele foi para casa, ele procurou o advogado, ele acertou todas as coisas da sua empresa, de sua casa, os seus negócios, dividiu entre os filhos, a esposa, organizou tudo. E realmente, foi 3 meses, né, Sandro? Quando a gente estava voltando de viagem, eu recebi uma ligação que ele tinha falecido. Ele faleceu naquele período que o médico disse. Ele deixou tudo acertado. E eu fiquei pensando, gente, será que a gente como crente teria uma cabeça para fazer isso? Será que nós colocaríamos a nossa fé em Deus e diríamos, o Senhor está me avisando e me alertando, vou deixar tudo arrumadinho e vou para o Senhor. Será que nós faríamos isso? Ou a gente vai, Deus, por que comigo, Deus? Logo eu sou pastor, Deus. Que negócio é esse? Não, queridos. Olhe para o problema como o problema é. Olhe pela realidade. Não fantasie as coisas. Você vai entender mais para frente o que eu vou dizer para você. Não é deixar de ter fé e crer no milagre. Não é isso. Eu creio no milagre de qualquer coisa até o último momento. Mas não é porque eu creio que às vezes o milagre vai acontecer. Porque quem faz milagre não somos nós, é Ele. E Ele faz o que Ele bem entender, do jeito que Ele quiser e quando Ele quiser. E a gente tem que fiar isso na nossa cabecinha de crente. Nós temos uma cabecinha de crente criancinha, que a gente quer que tudo seja do nosso jeito.
E não é, irmãos. Davi, ele está olhando para a realidade. Mas a segunda coisa, o segundo passo que ele toma, no verso 20 e também no 23, diz que Davi tomou uma atitude, ele não se entregou à dor. Quando a notícia chega, ele, diante daquela situação, ele não se desespera. Davi, ele orou, ele jejuou, ele creu, ele pediu misericórdia ao Senhor, mas o Senhor não respondeu como ele queria. Quando o Senhor não respondeu como ele queria, o que ele fez? Ele não se desespera diante da dor. Para e pensa aí, meu irmão. Um pai perdeu um filho. Não é moleza não. Perdeu uma mãe, perdeu um pai, você perdeu um irmão, você perdeu um amigo muito próximo. É doloroso perder alguém. Nós não fomos criados para isso. Isso é consequência do pecado, infelizmente. Mas Davi, ele não se entrega para aquela dor. Ele sofre, ele sente, mas ele não se entrega. A partir do momento que ele tem certeza que aconteceu o fato, ele se levanta, ele vai comer, ele vai se lavar, ele vai se limpar, e ele foi até o único para adorar o Senhor. Você imagina adorar o Senhor depois da perda de um filho? Não é fácil não. Mas queridos, a gente tem que entender as coisas como as coisas são. Talvez você diga assim, pastor, mas que sermão misericórdia é esse hoje? Ninguém merece um trem desse. Não, irmão, a gente tem que lidar com a verdade, com a realidade. É tempo da igreja parar de ser criança diante de Deus. É tempo do crente parar de fazer pirraça com Deus e aceitar o que é Deus e como Deus age. E parar de fazer certas conjecturas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Davi, ele não se deixa consumir por aquela dor. Às vezes as pessoas não entendem isso. O que é a vida? O que você acha que é a vida? Quando você pergunta para alguém sobre a vida, às vezes a pessoa acha que a vida é alegria, a vida é abundância, a vida é dinheiro, a vida é uma família perfeita, a vida é ter coisas e vai por aí afora. Mas isso não é a vida. A vida é composta de alegria, a vida é composta de choro, a vida é composta de tristeza, a vida é composta de perdas, a vida é composta de alguns fracassos, a vida é composta de algumas vitórias, a vida é composta de momentos de alegria, mas a vida não é só uma dessas coisas, porque todas essas coisas se entrelaçam e elas formam o que a gente chama de vida. Porque sem dor não há crescimento, não há. Sem dor não alcança-se a maturidade. A gente fica sempre vivendo uma ilusão. Davi, ele não se deixa ser destruído pela dor. Ele perdeu um filho, era um sonho, era um desejo, era o que ele queria, mas Deus disse não. E quando Deus diz não para alguma coisa, irmãos, a melhor coisa que a gente tem que fazer, fechar a boca. Porque tem gente que tem, você já viu pessoa com incontinência urinária? Tem que usar fralda, né? Tem gente que precisa de fralda para a boca. Porque na hora que devia fechar, aí é que fala mais do que não devia. Nessa hora, a gente tem que fechar a boca. E a gente tem que assimilar a dor. Assimilar a dor, levantar a cabeça, tem que se limpar, tem que se barbear, tem que encerrar o jejum. Não há mais o que fazer, porque a morte, ela põe um ponto final na história. Depois da morte, você não precisa fazer mais nada por aquela pessoa, porque não adianta, querido. Não fica fazendo placa. Depois que alguém morreu, você vai lá para a internet e fica postando, fulano era bom, fulano era bacana. Não adianta nada, ele não vai ver isso, querido, não interessa. Enquanto a gente está respirando, você tem que abraçar aquela pessoa e dizer, eu te amo. Rapaz, você é um cara legal, cara. Pastor, você é muito chato, mas eu te amo. Pode falar, querido, não tem problema não. A gente tem que declarar o nosso amor, a nossa amizade, enquanto nós estamos respirando, porque a morte põe um fim em tudo. E como é triste, essa semana eu ouvi uma declaração de um filho dizer, nunca ouvi o meu pai me dizer eu te amo. Querido, isso é
Horrível um filho dizer isso. Nunca ouviu o pai chegar e dizer para ele: eu te amo, meu filho. Nossa, pai, que isso? Isso é muito triste. Às vezes uma filha, um irmão nunca diz para o outro irmão, nem de sangue: eu te amo, meu irmão, como eu preciso de você. Não, a gente precisa disso, mas faça enquanto está vivo, porque a morte põe um final nos projetos. Terceira coisa que acontece: Davi, ele toma uma decisão de adorar a Deus. Eu até falei, ele foi para a casa de Deus. Querido, no momento de dor, no momento de dificuldade, nós temos que nos aproximar mais ainda de Deus. Mais ainda. Tem gente que se afasta de Deus. Não, quanto mais dói, mais nós precisamos procurar a presença de Deus, porque aí nós vamos adorar, nós vamos entrar na presença dEle, e Ele virá sobre nós, e Ele vai trazer o seu bálsamo, e aí nós vamos sentir paz, nós vamos sentir tranquilidade diante do que está acontecendo. Só Deus pode consolar verdadeiramente alguém, ninguém mais pode consolar. Então a gente precisa deixar a dor e adorar o Senhor no momento da dificuldade. Outra coisa, querido, a quarta coisa, a penúltima coisa que eu quero falar para você antes, porém eu quero falar para você algumas coisas sobre a decisão de adorar a Deus. Eu separei algumas frases aqui que eu queria ler para você, porque são frases que talvez você possa já ouvir, já passaram pela minha vida, mas a gente tem que ter isso na memória e lembrar disso, querido, para nos momentos de dor a gente falar essas frases, declarar isso para o Senhor, porque elas são verdades absolutas. A primeira delas: eu sei que o meu Redentor vive. Querido, nós temos que dizer isso, querido. Oh, meu Deus, tem guerra, o meu Redentor vive. A crise econômica, eu sei que o meu Redentor vive. Opa, está um problema na família, eu sei que o meu Redentor vive. Opa, o diagnóstico do médico não foi bom, eu sei que o meu Redentor vive. A gente precisa ter essa frase na nossa mente, precisa ter essa frase no nosso coração, ela tem que fazer parte da nossa fé, queridos. Não importa as circunstâncias da vida, não importa o que está acontecendo, o nosso Redentor vive. Uma outra frase que eu acho interessantíssima: eu sei que tu és poderoso para guardar o meu tesouro até a hora final. Já ouviu essa frase? Eu sei. A gente precisa declarar isso, queridos. Por mais que tudo aqui seja bom na terra, o que Deus preparou para nós depois dessa vida é infinitamente melhor. E a gente tem que se desapegar disso aqui, querido, porque nada que está na terra vai entrar no céu. Nada. De jeito nenhum. Às vezes a gente tem um carro, né? E a gente tem o maior amor àquele carro. O cara vai entrar, limpa o pezinho aí, querido. Você é muito pesado, eu não vou te carregar não, que você vai pesar o carro, vai estragar o amortecedor. E não, 6 no carro, mesmo que seja 100 metros, vai estragar o carro. Cara, teu carro não vai para o céu. Sua casa não vai para o céu. Tudo que nós temos aqui não vai para o céu, querido. A única coisa que está na terra hoje aqui e vai para o céu é o nosso espírito, que está nesse corpo nosso. E eu vou sentir tristeza desse corpo lindo não subir, mas o meu espírito estará com o Senhor e o seu também, para a glória de Deus. É só para descontrair, né? Só para descontrair. Uma terceira frase que diz assim: eu sei que toda arma forjada contra mim não prosperará. Parece frase feita de crente jogada por aí para todo lado. Mas, querido, tenha isso em mente. Não importa o que o inimigo faça contra você, não importa o que o mundo faça contra você, não importa o que as pessoas façam contra você, querido, nada disso vai prosperar, querido, nada disso vai à frente, porque quem luta a nossa guerra, quem ganha as nossas batalhas, é o Senhor, querido. Declare isso nos momentos de dificuldade, declare isso nos momentos de tristeza, de dor, está enfrentando um grande problema, declare isso. Eu sei que nada feito pelo inimigo, nenhuma arma forjada pelo inimigo prosperará. Outra frase: eu sei que em Deus eu posso confiar, pois não vivo de emoções e sim de fé. E essa é a minha preferida. Queridos, nós não podemos viver de emoções, queridos. Nossa, olha, eu estava com o irmão orando e foi tão bom, estou todo arrepiado. Arrepio o quê? Carne. Emoção. Nossa, a oração estava tão boa que eu estou suando pra caramba. Um suor é uma situação espiritual? Não sei disso não. Queridos,
Nós não andamos pelas emoções, amados. Você não pode viver pela emoção. O crente, ele tem que viver pela fé. A palavra de Deus diz para nós, o apóstolo Paulo diz que eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que eu creio. Você não pode andar por aí por causa das suas emoções. Ah, hoje eu vou na igreja porque eu estou alegre e feliz. Ah, hoje eu vou orar por alguém porque eu estou bem. Ah, hoje eu vou adorar o Senhor porque eu estou me sentindo bem. Ah, eu vou dar glória a Deus porque eu estou legal. Não, querido. Isso não vale nada, não. Ah, porque você está bem, emoção. Você tem que falar o que você não está sentindo. Você tem que ir na igreja quando você não está legal. Você tem que buscar o Senhor quando realmente você não está com vontade de falar de Cristo. É nessa hora. Porque nós andamos pelo que cremos. A nossa fé não é feita de emoções. A nossa vida não é feita do que nós vemos. A gente precisa lembrar disso todo dia, na nossa vida, queridos. E a última, o meu relacionamento com Deus independe das circunstâncias, querido. Não importa, querido. Está chovendo? Deus está no mesmo lugar, fazendo o que Ele sempre fez. Está trovejando? Está. Encheu a cidade toda de água, alagou as nossas casas. Continua no seu relacionamento com Deus. Ou melhorou, cresceu na empresa, foi promovido. Continua com Deus, irmãos. Nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. E as circunstâncias não podem frustrar esse relacionamento com Deus, em nenhum momento da nossa vida. Alegre-se no Senhor na dor, alegre-se no Senhor na alegria, alegre-se no Senhor na abundância, alegre-se com o Senhor se faltar. Paulo ensina isso para a gente, e eu fico para morrer quando alguém lê Filipenses 4,13 e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, maravilha, eu posso tudo. Só não leu o 11, o 10, o 12, onde Paulo fala, eu sei ter fome, eu sei passar dificuldade, e é por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda a Bíblia. Tem que parar com esse negócio de arrancar um textozinho lá de vitória, e sai que você é um trator que esmaga tudo de ruim. Não, querido, tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai ter tristeza, tem dia que maus pensamentos vão te assolar. A sua fé está firmada no Senhor, não em emoções, querido. Você vai vencer cada um desses desafios, dia após dia. No verso 20, diz que Davi, ele se preparou para o futuro, ele se levantou, ele se alimentou, ele se limpou, ele adorou o Senhor e ele foi. A gente precisa fazer isso, querido, diante das dificuldades, dos problemas que nós passamos e das grandes perdas que nós temos. Porque não se engane não, todo homem e mulher de Deus, um dia ou outro terá perdas na sua vida. O dia mau chega para todo mundo. O importante é como nós enfrentamos o dia mau. Agora que ele vem, ele vem. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que olhar para o futuro, queridos. A gente tem que aprender uma coisa que é muito importante, é virar páginas. Pense na sua vida como um livro, onde você está lendo. Você leu a página 21, se você não virar, você não vai ler a página 22. A vida é do mesmo jeito. Às vezes você precisa virar uma página e esquecer coisas do passado. Tem gente que fica vivendo de passado, meu irmão. Oh Deus, como era bom assim há 10 anos atrás. Ai meu Deus do céu, como era bom naquele tempo. Ah, quando eu era criança. Ah, quando... Irmão, isso já passou, isso nunca mais vai voltar. E nunca mais vai ser possível ser desse jeito. É o que é agora, olhe para a realidade, enfrente a realidade. Se encha da alegria do Senhor e foque no projeto de Deus para o futuro da sua vida. Tem gente que fica chorando por causa de emprego. Ah, meu Deus, eu perdi aquele emprego. Aquele era o emprego da minha vida. Como eu amava aquilo. Como eu gostava de trabalhar naquele lugar. Agora eu estou aqui nesse lugar. Eu não gosto daqui. Não é legal. Eu não me sinto bem. Larga. Procura outro. Agora, querido, não adianta ficar chorando pelo que passou, não. O nome já diz passado. Passado. Passou. Já era. Não volta nunca mais. Já era. Atenha-se ao único tempo que existe para Deus, que é o presente. E o nome já diz, é um presente de Deus para nós viver esse momento. Então aproveite esse tempo de Deus. E por último, queridos, Davi faz uma coisa que fecha esse ciclo. Para enfrentar uma crise, enfrentar um não, enfrentar um momento que as coisas não vão do jeito que a gente quer.
Davi sai dali, esquece a sua dor, ele esquece o seu sofrimento, e ele lembra, tem gente sofrendo como eu. Ele vai até Batseba, e ele vai consolar Batseba pela perda de um filho. Você imagina, se para a gente que é pai, como doeria perder um filho, imagina para uma mãe, que o gerou e o carregou no seu útero. Imagina o que essa mulher está sofrendo, com essa situação, esse agravante, toda a situação que eles viveram. Imagina o sofrimento dessa mulher. Davi agora esquece o seu problema, e ele vai até ela, vai consolá-la. Querido, aprenda uma coisa, quando tudo estiver muito ruim para você, lembra de alguém que está pior e vai lá consolar aquela pessoa. Você vai sair de lá feliz, alegre, porque você fez bem a alguém, querido. Não tem nada mais curativo na nossa vida, não tem nada mais terapêutico na nossa vida, do que a gente, mesmo estando mal, ir fazer o bem a alguém que precisa. A gente é renovado, querido. Você sai dali com força, você sai dali diferente, você sai realmente renovado, porque você conseguiu consolar e ajudar alguém. Faça isso, querido. Fica chorando dentro de casa pelas perdas, não fica chorando pelos problemas, pelo passado, o que não deu certo, o que não funcionou, não. Lembre-se, tem um monte de gente na fila atrás de você, hein? Oh, você já parou para pensar nisso, irmão? Olha, vou te dar um exemplo pequenininho aqui. Tem gente que reclama, eu ganho pouco. Mas tem um monte que ganha menos que você. Um salário mínimo de aposentadoria no INSS. Você já viu quantas pessoas estão doentes aí, querendo se aposentar e não consegue? Não consegue ganhar um salário mínimo. Eu conheço um monte. Está com problema de saúde, tem direito, né, merece, mas não tem contribuição e não consegue. E está precisando. Como ela gostaria de estar no seu lugar, querido? Olha para trás, tem gente sofrendo mais do que você, tem gente apanhando nessa hora, tem gente morrendo nessa hora, tem gente perdendo entes queridos. Vá consolar alguém, vá confortar alguém apesar da sua dor. Você vai sair de lá muito melhor do que você estava. Tenho certeza absoluta disso. E o mais importante disso tudo que eu quero fechar para você. Essa criança morreu. Davi perdeu um filho que ele queria muito. Batseba queria esse filho, mas no consolo, no conforto, no encontro dos dois, eles geram outra criança, e eles geram Salomão, que vai ter uma história que marcou a própria história. Tanto marcou a história, né, Ivan, que hoje eu mandei um vídeo para o Ivan, um pastor brasileiro aí, falou que, você sabia, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Colombo? O Pedrinho? Foi o Pedrinho? Ele falou que não, foi Salomão que descobriu o Brasil. Falou que tem nas cavernas aqui indígenas no Brasil, escrito lá, o nome do rei Salomão, e Solimões, o nome do rio, em homenagem a Salomão, né? Então, tem doido para todo gosto hoje em dia na internet, né? Tem coisa para toda maneira que você quiser. Queridos, mas entenda isso, aí vem Salomão que marca a história. Entenda isso, no seu sofrimento, na sua dor, lembre-se de confortar alguém, porque Deus pode estar gerando alguém melhor do que você. Pode estar gerando o melhor para a sua vida, mesmo na hora da dificuldade. Quando você pensa que está tudo acabando, e Deus está preparando uma coisa muito maior, que você depois vai entender e vai enxergar. E eu creio nisso, irmãos, creia nisso. Deus tem o melhor para você. Você pode não entender, mas Ele tem o melhor, e Ele tem os motivos dEle para fazer do jeito que Ele faz. O jeito dEle será sempre o jeito perfeito. Entenda isso.